Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre balanço de branco ou equilíbrio de branco no Lightroom. O balanço de branco é um dos primeiros ajustes que a gente faz quando a gente está editando as nossas fotos e tem como objetivo fundamental corrigir ou neutralizar uma possível invasão de cor causada pela cor do iluminante da cena. Às vezes a gente fotografa sob uma luz muito amarela ou muito azulada e essa cor da luz com a qual a gente está fotografando vai tomar conta daquela cena, alterando as cores da imagem real que a gente está fotografando. O balanço de branco, então, tem como objetivo fundamental essa correção. Por outro lado, ele também pode ser utilizado de maneira criativa. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, como é que a gente utiliza o balanço de branco, as possibilidades de uso do balanço de branco, tanto de maneira corretiva quanto de maneira criativa. Então já estamos aqui com o Lightroom aberto e essa foto é uma foto bem característica para a gente pensar o balanço de branco, porque obviamente ela está muito amarela e essa invasão de cor foi certamente causada pela luz que está iluminando essa cena, que é uma luz muito quente, muito amarelada. Então essa foto vai me permitir ver esse ajuste de balanço de branco de maneira corretiva. E depois a gente pensa em termos de balanço de branco criativo. Outro ponto importante é que eu vou considerar aqui nesse primeiro momento que você está fotografando em RAW, porque quando a gente fotografa em JPEG, a gente vai ter algumas limitações que a gente vai ver mais adiante. E aqui o balanço de branco, a ferramenta de equilíbrio de branco, veja, é uma das primeiras ferramentas aqui no subpainel básico, indicando que essa é uma primeira etapa, uma etapa bem inicial na nossa edição. Não significa que a gente precisa fazer o balanço de branco antes de todos os ajustes. Às vezes a gente faz o ajuste tonal para depois pensar no equilíbrio de branco, mas ele está aqui logo numa das primeiras posições, justamente para a gente lembrar que é preciso pensar no balanço de branco logo de início na edição da foto. E existem várias maneiras da gente fazer o balanço de branco e vamos ver todas elas aqui. A primeira, a mais óbvia, é utilizando os sliders de temperatura e colorir. Então aqui eu tenho dois sliders e eu posso arrastar o slider para um lado e para o outro. E quando eu faço isso no slider de temperatura, eu vou acrescentando amarelo ou acrescentando azul, são cores opostas, então ao acrescentar o azul eu removo o amarelo, ao acrescentar amarelo eu removo o azul. Então eu posso fazer isso simplesmente arrastando os sliders de temperatura ou de colorir, e aí no slider de colorir eu tenho um desvio do verde para o magenta, que também são cores opostas. Então, acrescentando verde, eu removo magenta, e vice-versa, acrescentando magenta, eu removo o verde. Então, essa é a primeira maneira, talvez a maneira mais intuitiva aqui da gente resolver o balanço de branco. A gente vai arrastando o slider até chegar naquela cor que a gente acha adequada para aquela cena. Então, essa é a primeira maneira. A segunda forma está aqui nesse menuzinho suspenso à direita de EB, equilíbrio de branco. Se eu clico nessa setinha dupla e abro esse menu suspenso, eu tenho todos os presets de balanço de branco que eu tenho na minha câmera. Então, escolher, por exemplo, tungstênio é o mesmo que se eu tivesse fotografado com a câmera setada, configurada para o balanço de branco de tungstênio. E esse, então, seria o resultado caso eu tivesse feito a foto com o balanço de branco de tungstênio. Então, eu posso utilizar qualquer um desses presets que estão presentes na minha câmera e eu terei o resultado aqui no Lightroom semelhante àquele que eu teria caso eu tivesse utilizado esses presets lá na minha câmera. Então, eu poderia utilizar aqui, por exemplo, nublado. E a foto, então, vai ficar muito amarela, porque no nublado eu considero que aquela cena tem um tom mais azulado. E aí, os sliders são ajustados de acordo com esse preset. E as cores são compensadas a partir também desse preset aqui definido. Vamos colocar aqui no original para a gente voltar para ver a foto como de fato ela está. A outra maneira da gente ajustar o balanço de branco é digitando a temperatura em Kelvin da luz. Então, caso eu saiba qual a temperatura em graus Kelvin dessa luz que está iluminando a cena, eu posso digitar aqui e o Lightroom vai fazer a compensação para mim, veja só. Então, se supostamente essa luz tem a temperatura em Kelvin de 2.900,
perceba que o Lightroom compensa essa temperatura em Kelvin, deslocando o slider de temperatura mais para o azul, acrescentando o azul e removendo o amarelo. Nem sempre a gente sabe, frequentemente, na verdade, a gente não sabe a temperatura em Kelvin, mas quando você sabe, você pode fazer isso. Veja, se eu tivesse fotografado com uma luz muito azul, por exemplo, com 10.000 Kelvin de temperatura de cor, eu digitaria isso aqui e o slider de temperatura seria deslocado na direção do amarelo para compensar essa temperatura de 10.000 Kelvin. Então aqui a gente pode digitar os valores caso a gente saiba a temperatura em Kelvin, e como eu falei, nem sempre isso acontece, frequentemente a gente não sabe isso. Então vimos aí 3 maneiras de corrigir o balanço de branco: arrastando os sliders, utilizando os presets e digitando a temperatura em Kelvin. Mas talvez a forma mais rápida de se corrigir o balanço de branco seja utilizando o conta-gotas. Vamos devolver aqui para o original. E aí eu vou clicar sobre o conta-gotas e esse conta-gotas vem no meu cursor para cima da foto. E o que eu preciso fazer aqui nesse momento é localizar na imagem um objeto, um elemento que eu sei que seja cinza neutro. Então eu preciso dizer para o Lightroom qual é o cinza neutro da imagem e ele vai compensar todas as cores da foto para que aquele objeto, de fato, apareça como um cinza neutro. E aqui nessa foto, eu acredito que a borda desses canteiros aqui seja feita de uma pedra que tem uma tonalidade cinza. E veja que quando eu clico aqui, imediatamente o balanço de branco é feito, todo aquele amarelo é removido, porque os sliders são posicionados para compensar aquela invasão de cor. Perceba que o slider de temperatura é deslocado bastante para o azul, o de colorir um pouquinho na direção do magenta, e a gente tem uma neutralização daquela tonalidade, daquela coloração mais amarela. Então, o conta-gotas acaba sendo a forma mais rápida, mais imediata para a gente fazer o balanço de branco. Para a gente corrigir o balanço de branco, talvez seja o melhor termo, porque, como eu falei, a gente também pode fazer o balanço de branco de maneira criativa. Vamos voltar aqui para o original e, mais uma vez, eu vou pegar o conta-gotas. É importante a gente observar que nem sempre a gente tem uma área cinza na foto. Nesse caso, eu tinha aqui essa bordinha do canteiro. Se você não tiver um cinza na imagem, um cinza neutro, um objeto que você saiba que seja cinza neutro, a gente fala que é uma referência conhecida de cinza neutro, você pode usar também o branco. E nesse caso, as paredes do prédio são brancas ou provavelmente muito próximas do branco. E se eu clicar numa parede qualquer, veja que mais uma vez a cor é restabelecida, o balanço de branco é feito. Então, cinza neutro, branco e eventualmente você também pode usar o preto. O ideal é que você tenha um objeto cinza, mas se você não tiver, brancos e pretos também podem te ajudar. Então, dessa maneira, a gente faz o balanço de branco, corrige o balanço de branco e tem uma neutralidade das cores. Mas é claro que nem sempre você quer cores neutras. Às vezes você quer trabalhar de maneira um pouco mais criativa com as cores, porque as cores contam histórias da foto também, né? Então, veja só essa foto. Essa foto ela tem um balanço de branco bastante equilibrado. Mas essa é uma cena que eu acho que pede um tomzinho mais quente, mais amarelo. Afinal de contas, é a foto de um casal logo em seguida da cerimônia de casamento. Então, nesse caso, eu posso trabalhar de maneira criativa com o balanço de branco. É claro que eu poderia utilizar qualquer um desses presets, sem problema nenhum, mas talvez arrastando o slider de balanço de branco, eu pudesse achar a cor mais interessante para a foto. Porque aqui eu não quero um balanço de branco, como eu falei, não quero um balanço de branco neutro. Eu quero uma cor um pouco mais quente, eu quero ser um pouco mais criativo com esse balanço de branco. Então aqui não me interessa a neutralidade, interessa esse tomzinho um pouco mais quente que vai contar, como eu falei, a história dessa foto. Então o balanço de branco pode ser trabalhado de maneira corretiva ou de maneira criativa para chegar num tom que me interesse.
Então, nesse caso, arrastando os sliders para um lado ou para o outro, vai me trazer o resultado que eu quero visualmente para essa imagem. Ou então, nessa foto, a mesma situação. Percebam, se eu escolher aqui a opção automático, o Lightroom vai fazer o balanço de branco automático para mim. Perceba que ele acrescenta já um tonzinho de amarelo. Mas nesse caso, eu estou fotografando aqui no pôr do sol, o sol está bem contra o casal, e eu quero intensificar esse tom mais quente, mais amarelado do pôr do sol. Então, certamente aqui eu arrastaria o slider de temperatura um pouquinho mais para a direita, para deixar um pouquinho mais quente e talvez até o slider de magenta, e a gente tem um tom mais interessante para a foto. É uma questão de gosto, é uma questão de linguagem, é uma questão da gente utilizar as cores a favor da nossa foto. E é claro que se eu quisesse um balanço de branco mais neutro, eu poderia, por exemplo, vir aqui nos presets e escolher a opção automático, e aí eu teria esse balanço de branco mais neutro, sem tanta invasão de amarelo. Essa é uma questão de gosto, de escolha pessoal, quando a gente pensa em trabalhar com o balanço de branco de uma maneira mais criativa. Um outro ponto importante que eu preciso ressaltar é que nem sempre a gente tem uma referência de cinza neutro na foto. Ou, por outro lado, a gente precisa de uma referência que seja de fato cinza neutro para a gente ter o balanço de branco mais preciso possível. Por exemplo, no caso dessa foto. Nessa imagem, eu estou fotografando uma obra de arte que precisa ter a cor mais neutra possível. E para isso, eu de fato preciso de uma referência de cinza neutro, uma referência conhecida de cinza neutro. E nessa imagem eu não tenho. Por isso, eu estou utilizando esse dispositivo aqui que se chama Color Checker. E esse dispositivo me dá uma referência de cinza neutro. Então eu tenho aqui o cinza que eu preciso para equilibrar esse balanço de branco, para neutralizar as cores do iluminante com o qual eu fiz a foto. Então eu vou pegar, nesse caso, o conta-gotas, vou levar lá para cima desse quadradinho cinza, que eu tenho certeza que é cinza, clico aqui e o balanço de branco então é feito. Veja só, sem a correção do balanço de branco, com a correção do balanço de branco. Então o Color Checker, ele se torna a minha referência de cinza. E aí eu consigo neutralizar o balanço de branco tendo a certeza absoluta de que eu escolhi um ponto adequado para indicar para o Lightroom e para que as correções nos sliders de temperatura e colorir sejam feitas da maneira adequada. Então, é claro que nessa foto, depois de corrigido o balanço de branco, eu removeria o Color Checker, seja com crop ou seja removendo com as ferramentas de remoção de distrações, tanto aqui no Lightroom quanto no Photoshop. Veja uma outra situação em que o Color Checker é usado. Eu tenho aqui, olha, essa cena da igreja. Esse Color Checker, então, é fotografado com a luz que eu tenho na cena. Vou pegar o meu conta-gotas, vou clicar aqui no cinza e o balanço de branco, então, é feito. Depois disso, as outras duas fotos, eu vou até aumentar aqui a tira de filme para a gente ver isso, ó, veja. Eu tenho essas 3 fotos feitas na mesma condição de luz. Eu vou selecionar as outras fotos, vou clicar no botão sincronizar e vou escolher aqui equilíbrio de branco. Eu quero que o balanço de branco feita na primeira foto, na foto do Color Checker, seja copiado e colado nas outras 2 fotos. E aí clico em sincronizar e percebam que o balanço de branco, então, é feito de maneira precisa nas outras 2 imagens. Então, veja só, eu tinha isso aqui de balanço de branco e agora, com a correção, utilizando o Color Checker, uma referência conhecida de cinza, eu tenho esse resultado. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Então, quando a gente precisa de uma exatidão maior no balanço de branco, o uso do Color Checker pode ser interessante para a gente conseguir esse objetivo. Por fim, eu queria ressaltar a diferença entre o balanço de branco no arquivo RAW e no arquivo JPEG. Perceba o seguinte, essas 2 fotos, elas são o mesmo clique,
Só que eu estava fotografando com a câmera configurada para capturar em RAW e em JPEG. E vejam que elas têm esse tom azulado da luz muito azul com a qual eu iluminei essa cena. E veja que se eu utilizar o arquivo JPEG, e aqui em cima da tira de filme a gente consegue ler isso, eu estou agora com o arquivo JPEG, aqui nesse menu suspenso, onde eu tenho os presets de balanço de branco, eu só tenho original e automático, eu não tenho toda aquela variedade de presets que eu tinha inicialmente no arquivo RAW. E é claro que eu poderia escolher a opção automática para que o Lightroom fizesse o balanço de branco automaticamente para mim. Além disso, aqui nos sliders de temperatura, eu não consigo definir os valores em grau Kelvin. Então, se eu souber a temperatura de cor dessa luz, eu não consigo resolver isso. Um outro ponto, quando a gente pensa em balanço de branco em arquivo JPEG, é que no arquivo JPEG, essa cor do balanço de branco, ela está incorporada ao pixel da imagem, porque o JPEG é um arquivo de pixel. Por outro lado, um arquivo RAW não é um arquivo de pixel. Agora eu estou aqui com o arquivo RAW, veja, .cr2. Então, normalmente o resultado da correção do balanço de branco em um arquivo RAW é mais eficiente do que no arquivo JPEG. Eu vou utilizar aqui o automático para a gente ver essa diferença. Veja só, esse é o arquivo RAW e esse é o arquivo JPEG corrigido utilizando o ajuste automático do Lightroom. Me parece que o arquivo RAW é mais neutro. Ele tem, veja, os brancos ficam mais, de fato, mais brancos, enquanto que aqui no arquivo JPEG a gente tem ainda um tom mais azulado, mais esverdeado, e aqui eu precisaria ainda talvez trabalhar um pouquinho mais até que eu conseguisse chegar num resultado mais interessante. A gente pode comparar esses dois arquivos lado a lado para a gente ver o resultado dessa correção. À esquerda, o RAW e à direita, o JPEG. Então a gente vê que a correção no arquivo JPEG acaba sendo um pouco mais difícil do que no arquivo RAW, justamente por isso, porque o arquivo JPEG já está incorporado, já tem incorporado nos seus pixels essa informação de cor do balanço de branco feito no momento do clique. Então o arquivo RAW acaba sendo mais interessante em termos de possibilidades de correção. Então é isso, pessoal. Esse foi o balanço de branco no Lightroom. E se você gostou desse vídeo, se você acha que você pode tirar algum aprendizado desse material, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E além disso, toda vez que a gente subir um vídeo, se você estiver inscrito no canal, você vai ser avisado pelo YouTube. E a gente sempre tem muito material toda semana aqui no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.